Meu nome é Cleice Vieira, eu sou carioca, tenho 34 anos, sou casada, mãe de 2 meninos, o Arthur, que tem 16 anos, e o Breno, que tem 11 anos. Sou casada com o Rodrigo, meu namorado. Eu trouxe ele do Brasil. Primeiro, eu vou resumir um pouquinho pra vocês de como que foi essa história, tá bom? Pra não ficar assim, uma coisa meio programada, meio ensaiada, né? Porque eu pensei em várias maneiras de vir aqui conversar com vocês, textinho pronto, aquela coisa toda, mas eu não consigo. Eu já gravei um monte de vídeo, já apaguei, então eu resolvi falar assim, natural, que eu acho que fica mais legal e eu consigo me explicar melhor. Vamos lá? Então, eu nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, num bairro chamado Parque Paulista. Morei lá até os meus 20 anos de idade. Fui muito feliz lá, sinto muita saudade do meu aconchego, né? Do meu lugarzinho, né? Mas o destino tinha algo talvez melhor, ou uma oportunidade de ter uma vida melhor, de ter um conforto, de poder dar uma vida melhor aos meus filhos, à minha família, ao meu esposo. Então eu vou explicar para vocês como tudo isso aconteceu. Primeiramente, Deus na minha vida, né? Que se Deus não estivesse cuidando de mim até hoje, eu não sei o que poderia ter sido feito. Então, primeiramente, toda a minha gratidão, toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nome santo do nosso Senhor Jesus. Porque se não fosse Ele na minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje para poder contar essa história para vocês. Mas isso é assunto para um outro vídeo, com um outro tema. Esse vídeo aqui é o vídeo que eu venho me apresentar para vocês, dizer quem é a Cleice Vieira. Vamos lá? No ano de 2007, a minha mãe resolveu mudar de vida, né? Ela saiu do Brasil com a cara e a coragem, na esperança de dar um futuro melhor para mim e meus irmãos, né? E acabou vindo parar aqui na Bélgica. 10 meses depois, ela me trouxe. Confesso para vocês que foi contra a minha vontade, que eu não tinha nenhum pingo de vontade de vir, porque eu era adolescente, né? Bem jovenzinha naquela época, eu tinha 20 anos. O meu filho Arthur, ele tinha acabado de completar 2 aninhos. E você sabe, né? Quando a gente é adolescente, a gente não pensa muito bem, a gente quer viver o momento, a gente quer viver aquilo ali que a gente tem naquele momento, né? E tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso. A gente não pensa no futuro, mas graças a Deus, o Senhor me abençoou com uma mãe maravilhosa que nunca desistiu de mim, sabe? Eu fui uma adolescente que fui rebelde, né? Uma adolescente rebelde que dei muito trabalho. Eu acredito que muito trabalho, mas nada fora do normal que uma adolescente, né, pudesse fazer. E aí minha mãe me trouxe para a Bélgica no dia 14 de outubro de 2007. Foi o primeiro dia que eu coloquei os meus pés aqui na Bélgica, né? Foi tudo muito novo para mim, foi tudo muito confuso. Os primeiros meses eu confesso que a minha ficha ainda não tinha caído muito bem. Você chegar em um lugar onde você não entende nada que as pessoas estão falando, e ainda mais, você tá ali porque você foi obrigada a estar, né? Eu não tive outra opção, na verdade, né? Eu só tinha minha mãe naquela altura e o meu filho, né? A minha mãe sempre foi a base da minha vida. Então, o que eu ia fazer num lugar onde eu já não tinha mais casa? Minha casa foi vendida, né? O lugar onde eu nasci, me criei, né? Foi vendida. Então, eu não tinha casa, eu não tinha trabalho, eu não tinha... Depois, né? Eu digo isso depois, porque até enquanto a minha mãe se encontrava no Brasil, com toda a dificuldade que a gente teve, né? Ela nunca me deixou faltar nada. Como pobre, eu tive tudo que uma menina precisa, né? Mas sem a minha mãe lá, o que eu faria? Eu fiquei realmente sem saber o que fazer. Então, minha mãe, ela falou assim pra mim: olha, minha filha, tô indo tentar
dar um futuro melhor para você e para seus irmãos, né? E eu vou deixar tantos meses de aluguel pago para você. Ela alugou uma casinha bem pequenininha para mim e meu filho. E ficou morando ali o meu filho Arthur, a minha melhor amiga Renata e o filhinho dela. E ali a gente ficou dividindo a vida, né? Até o dia que eu precisei vir para a Bélgica, né? Então, o dia 13 de outubro de 2007 foi o dia que eu deixei o Brasil definitivamente para tentar uma nova vida, tentar um novo futuro fora do meu país, sem ao menos saber o que me esperava, né? Então aqui começa a minha jornada na Bélgica. Eu cheguei aqui no dia 14 de outubro de 2007 e no dia 15 de outubro eu já comecei a trabalhar na casa de família, né? Porque foi o que apareceu. E o melhor de tudo, era uma brasileira, né? Então ali eu comecei o meu trabalho como diarista, né? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu não me lembro muito bem o nome dessa pessoa, mas ela era brasileira e tudo. E eu vi que era tudo muito diferente do Brasil. Até a forma da gente limpar uma casa aqui era diferente da forma do Brasil, né? Então foi muito difícil para mim me adaptar, foi muito difícil para eu aceitar essa mudança de vida, né? Ainda mais que eu tinha deixado meu namoradinho no Brasil, que hoje é meu marido, Rodrigo, estava completamente apaixonada por ele e dei um pouco de trabalho à minha mãe aqui, porque eu queria voltar, eu queria ir embora de todo jeito e tudo, até que eu decidi, entrei em acordo com o Rodrigo. Não foi assim, eu tô pulando alguma parte. Então, o que acontece? Eu fiquei 10 meses aqui nesse país, trabalhando como diarista, né? Eu vou contar, mais pra frente eu vou explicar pra vocês como que foi essa experiência de diarista, mas falando assim, um resuminho pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre mim, né? Eu trabalhei aqui como diarista durante 10 meses, então a saudade apertou demais do meu namoradinho naquele tempo, né? Que é o meu esposo, Rodrigo. E eu comprei uma passagem e falei, mãe, tô indo de férias, vou ficar um mês. Acabei ficando 3 meses no Brasil com o Rodrigo. E nesses 3 meses a gente decidiu o que seria feito, né, da nossa vida, se a gente continuaria junto ou não, se ele viria pra cá. Eu não tinha possibilidade nenhuma de voltar pro Brasil, até porque eu não tinha onde ficar e não tinha nada no Brasil que pudesse me fazer ficar aí, ainda mais com uma criança pequena, enfim. E também não tinha muito juízo, essa é a verdade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa com princípios. Graças a Deus, a minha família me ensinou a ter princípios, né? Então, eu sempre tive muito temor do amanhã. Então, eu sempre preferi acreditar, por mais que eu tivesse dado as minhas escorregadas, acreditar que a gente deve batalhar, correr atrás, né, e lutar por um futuro melhor, porque foi isso que a minha família me ensinou, meus tios, minha mãe, minhas tias, minha avó, são pessoas que são responsáveis pelo ser humano que eu tenho me formado hoje em dia, porque se não fossem os ensinamentos deles naquela época, lá atrás, quando eu era criança, eu talvez não teria desenvolvido tanto assim para chegar ao ponto que cheguei. Enfim, continuando. Fui pro Brasil, falei com a minha mãe, fica com o Júnior pra mim, por favor, durante um mês, que eu vou lá no Brasil resolver uma situação e volto, né? Fui, eu e Rodrigo, nós entramos em um acordo real de que a gente realmente queria ficar junto e tudo. Aí depois de 3 meses eu voltei. E nesse período o Rodrigo ficou agilizando tudo, porque ele precisava pedir conta do trabalho, precisava resolver a situação dele, tinha outras coisas pessoais também que deveriam ser resolvidas. Eu sei que isso tudo levou um total de 6 meses. E aí depois de 6 meses o Rodrigo já estava aqui. E aí nós começamos a nossa vida, né?
Mas isso levou mais ou menos da minha vinda a primeira vez em 2007 até a chegada do Rodrigo aqui na Bélgica, foi um período mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos, né? O Rodrigo chegou aqui na Bélgica em 2009 e a partir de 2009 a gente começou a nossa vida como casal e como família, né? O meu filho Arthur nessa altura tinha 4, 5 anos, se eu não me engano mais, não, 4 anos, né, por aí. E aí, depois que o Rodrigo tava aqui, logo 5 meses depois, eu já engravidei do Breno, porque, assim, o amor da minha vida, a pessoa por quem eu me apaixonei, com quem eu escolhi fazer uma família, e já que a gente já tava morando junto, tudo, enfim, engravidei, e o Breno tá aí hoje com 11 anos, graças a Deus, com muita saúde, o Arthur também, né? Mas não foi fácil. Essa jornada não foi nada fácil. Esse começo não foi nada fácil, né? Eu dei uma pulada bem grande porque eu já queria começar a falar para vocês o meu lado Cleice família, o meu lado Cleice mãe, esposa, né, profissional e tudo. Mas tem uma outra parte também, que é o período que eu chego aqui na Bélgica em outubro de 2007 e passo um período de muita dificuldade, eu, a minha mãe e o meu filho Arthur. Não sei se é um assunto para falar nesse vídeo aqui ou se eu faria um vídeo mais pra frente contando esse período de dificuldade total, de precisar até ficar pela rua por não ter um conhecido ou alguém que pudesse nos ajudar, e também a falta de informação, não saber falar o idioma, não saber aonde ir, até conhecer um anjo que foi quem nos ajudou. Mas eu acho que eu vou deixar isso para contar em um outro vídeo com outro tema, né? Eu quero mostrar para vocês agora quem é a Cleice profissional, a Cleice mãe, a Cleice esposa, né? Então vamos lá. A nossa vida começa assim, a minha vida com o Rodrigo começa a gente morando em um estúdio é uma kitnet, né, como é chamada aí no Brasil, um estúdio de um quarto, uma cozinha, um banheiro, e ali eu tava muito feliz. E foi uma das épocas mais felizes que eu tive morando aqui na Bélgica, que foi assim que meu esposo chegou, que eu vi o meu filho Arthur começar a chamar ele de pai, um sonho se realizando, né? Até vir as dificuldades. Depois que eu engravidei, eu perdi meu emprego. Eu tinha um emprego nessa altura, que eu trabalhava numa casa de família, né? Como que o pessoal diz aqui, como interna, né? Não, semi-interna, né? Eu pegava de 8 da manhã às 8 da noite, né? Eu trabalhava na casa de judeus e ali eu fazia tudo, né? Eu lavava roupa, passava roupa, limpava toda a casa, cuidava das crianças, uma diarista mesmo, né? Só que quando eu engravidei, eu perdi esse emprego, né? Infelizmente. O Rodrigo tinha acabado de chegar também, estava desempregado, foi muito difícil. Muito difícil. Depois de 4 meses desempregada, o senhorinho da casa pediu o apartamento, é normal, porque a gente ficou uns 2 meses mais ou menos sem pagar o aluguel, porque não tinha mesmo condições de pagar. E aí a gente precisou sair do apartamento, né? Ficamos na casa de um amigo um período até a gente conseguir, até o Rodrigo conseguir um trabalho, né? Nesse meio tempo, o Rodrigo conseguiu conhecer uma pessoa no futebol que
que apresentou outra pessoa a ele, que deu um trabalho para ele, né? E para mim também, né? Eu precisava trabalhar em casa, fazendo, carimbando papéis, umas coisas assim, né? E o Rodrigo precisava trabalhar lá na casa desse senhor. Mas o mais interessante disso tudo é que a gente recebia 3 euros a hora de trabalho. Pois é, trabalhamos aqui na Bélgica 3 euros a hora, eu e o Rodrigo. Sabe? E aí... mas graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque... foi o que nos salvou, né? E eu sou muito grata a Deus por isso, por esse momento da minha vida, sabe? O que acontece? Depois disso, esse chefe do Rodrigo, esse patrão, né? Essa pessoa que deu esse trabalho pra gente, se inteirou mais que o Rodrigo, que a gente estava sem casa pra morar, que a gente estava morando de favor na casa de um amigo, né? E que eu tava grávida, enfim, ficou sabendo da nossa situação e ofereceu um apartamento pra gente poder morar. Ele falou pro Rodrigo assim, olha, eu tenho um apartamento que tá vazio, né? Se vocês tiverem interesse, eu deixo vocês morarem lá, vocês não precisam me pagar nada. Beleza, maravilha, quem não quer um apartamento grátis pra morar aqui? Ai, chegamos no apartamento e na época de frio aqui na Bélgica, quem mora aqui sabe, não é fácil, né? O apartamento não, as janelas do apartamento estavam todas quebradas, o frio dentro de casa era inexplicável, a gente tinha que ficar embaixo das cobertas, né? Jogar vários edredões assim, ficar para poder se aquecer, porque realmente o apartamento nos ajudou muito, também sou muito grata a isso, mas foi muito complicado, porque o frio não é brincadeira, entendeu? E aí, enfim, passamos esse período, né? Esse período de muita dificuldade e aconteceu que através desse rapaz que o Rodrigo conheceu no futebol, ele apresentou o Rodrigo a outra pessoa que ofereceu um trabalho a Rodrigo de limpeza, né? Agora o trabalho já era de limpeza e já ganhava um pouquinho mais, né? De 3 euros a hora, o Rodrigo passou a ganhar 8 euros a hora. Então aí as coisas já começou a se ir clareando, né? A gente já conseguiu alugar um lugarzinho melhor pra gente morar. E nisso que a gente conseguiu alugar esse lugarzinho, né, pra gente poder morar, os meses foram se passando. Era um trabalho muito difícil também, mas eu agradeço também a Deus por esse trabalho, mas era difícil também, porque o Rodrigo precisava trabalhar à noite, né? Nesse meio período eu também trabalhava, tá? Eu tinha perdido aquele trabalho anterior, mas eu sempre trabalhei de limpeza aqui. Então, eu trabalhava durante o dia, né? E o Rodrigo à noite, que era numa padaria, limpando uma padaria e tudo. Até que o que aconteceu? O padeiro dessa padaria, ele tinha muitos problemas com álcool, né? E aí aconteceu um acidente que ele perdeu um dedo, enfim, ele não pôde mais continuar trabalhando e a patroa, lá na hora do desespero, sem ter uma solução para aquele problema, enxergou o Rodrigo, né? E aí ofereceu ao Rodrigo, você não gostaria de ajudar a gente aqui na padaria fazendo pão? A gente vai aumentar o seu salário e, enfim... O Rodrigo ficou trabalhando 5 anos nessa padaria e eu, né, também fazendo minhas faxinas e tudo. Mas um ponto importante dessa história
é que tudo isso a gente não tinha documentos aqui, não tinha segurança nenhuma, era tudo, como diz aqui no negro, né? Sem um contrato, sem uma segurança, né? Enfim. Aí o Breno nasceu, né? Depois que o Breno nasceu, o Breno foi direto para uma creche, porque eu tinha meu trabalho, eu não podia, eu não pude ter aquele momento de cuidar do meu bebê, porque com 2 meses ele já teve que ir para como que se fala? Uma creche? Eu acho que é creche, uma creche, né? Ele já teve que ir pra creche. E era uma correria, era uma coisa muito louca. Eu e o Rodrigo, a gente quase não se via, porque eu trabalhava de 9 da manhã às 9 da noite, né? E o Rodrigo trabalhava de 10 da noite às 6 da manhã. Então, quer dizer, era um desencontro total. A gente se via uma vez na semana, que era o nosso momento de estar junto, de resolver as coisas, enfim, que era a folga do Rodrigo, que era uma segunda-feira, né? Mas também agradeço a Deus por esse momento, por esse período, porque se não fosse isso, né, se não fossem as dificuldades, hoje eu não poderia estar aqui contando isso para vocês e dividindo a minha experiência de vida, né, com vocês e mostrando que é sim possível a gente dar a volta por cima e honestamente, sem precisar pisar e nem humilhar ninguém, né? Então, continuando, o Breno nasceu, teve a coisa do Rodrigo, enfim. No ano, e nisso, nesse período, sabe, a gente sempre tentando se legalizar aqui, sempre tentando. Tivemos 2 respostas negativas, isso de 2009 a 2011. Eu me lembro perfeitamente que no ano de 2011, o Rodrigo já estava muito cansado, né? Muito cansado. Eu também muito cansada, porque era uma loucura. A gente era muito jovem e a gente estava vivendo uma vida muito incrivelmente difícil, né? Aí eu falei, eu fiz um acordo com o Rodrigo, porque o Rodrigo sempre quis voltar e eu sempre quis ficar pra tentar, né? Eu não queria desistir, né? Então eu fiz um acordo com o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, a gente vai tentar mais uma vez se legalizar aqui nesse país. Se a gente não conseguir, beleza, a gente volta pro Brasil e a gente recomeça do zero lá e tenta, né? Ver o que acontece lá no Brasil com a gente. E aí eu lembro que em setembro de 2011 eu recebi mais uma decisão negativa do governo da Bélgica dizendo que não nos daria o documento. Então ali foi o fim, né? Porque eu tinha depositado todas as minhas esperanças nisso e foi negativo, né? Então foi incrivelmente frustrante, decepcionante pra mim e eu falei, chega, né? Vamos embora, Rodrigo, porque aqui não é pra gente, as coisas aqui não tá dando certo, vamos tentar ir lá no Brasil, né? Vamos ver o que o Brasil tem pra gente. E no dia 19 de novembro, 11 de novembro de 2011, 19 de novembro de 2011, a gente voltou pro Brasil, de Malicuia, pra não... achando que nunca mais voltaria pra Bélgica, a intenção era essa, né? Não voltar mais pra Bélgica. Moramos 11 meses no Brasil. Incrivelmente, como todas as portas se fecharam. Todas, tudo que a gente planejou, tudo que a gente sonhou e achava que fosse dar certo aí no Brasil, não deu. Nada deu certo. O dinheiro acabou, a gente acabou tendo que ir morar na casa da minha sogra, né? Porque não tínhamos condições de bancar um aluguel e cuidar de 3 crianças na altura, porque o Rodrigo também tem um filho no Brasil, que eu também talvez fale sobre isso em um outro vídeo, né? E eu falei assim, não, eu não preciso continuar vivendo isso, né? E nesse período a minha mãe sempre falando, né? Que eu deveria voltar, que eu deveria voltar, que eu deveria voltar.
Só que eu não queria voltar aqui pra Bélgica pra continuar tendo a mesma vida que eu tinha, né? Então, um dia de muita tristeza no Brasil, porque eu tava me sentindo muito sozinha, eu não tinha família lá, né? Tinha o meu pai, mas eu não tinha um contato assim familiar com meu pai, também é um outro assunto para um outro vídeo, né? Então eu me senti muito sozinha no Brasil. As únicas famílias que eu tinha aí no Brasil não moravam no Rio de Janeiro, nessa altura estavam todos morando em Roraima. Era muito difícil também, não tinha como estar perto de ninguém, então eu me senti muito sozinha. E um dia, eu chorando muito, eu conversei com Deus e eu falei, Senhor, muda minha vida, muda minha história. Eu não sei qual é o seu plano pra mim, mas eu tô aqui para que a sua vontade seja feita através de mim. Mas eu não aceito mais ter que voltar pra Bélgica e continuar tendo a mesma vida que eu tinha. Era muito difícil e tudo e tal. E aí depois, algumas horas depois de ter feito essa oração, eu recebi uma ligação da minha mãe dizendo que o governo da Bélgica tinha anulado a decisão negativa dos meus documentos e que eu precisava estar presente em um processo que seria feito, uma coisa assim. Isso já era o ano de 2012, né? E eu fiquei super feliz, porque Deus respondeu minha oração diretamente, na hora, né? Aí, o que acontece? Eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, olha, anularam a decisão negativa e falaram que querem conversar com a gente para darem uma nova solução pro nosso caso, né? Rapidamente, a gente comprou as 4 passagens e voltamos correndo pra Bélgica. Chegou aqui, eu falei com a advogada, mostrei os documentos, os papéis e tudo, e ela falou, Cleis, tem uma decisão aqui do juiz que estava anulando a sua decisão negativa, ele disse que vai dar uma reavaliada no seu caso e dar uma nova decisão, mas você não tem nenhuma chance de conseguir os documentos daqui, então eu acredito que a decisão vai ser negativa de novo. Aquilo me colocou para baixo, me frustrou totalmente, né? Mas eu continuei firme, acreditando que daria certo, que Deus não iria me trazer de volta aqui para esse país para continuar tendo a vida que eu tinha antes, né? E aí, 6 meses depois, veio a decisão positiva dos meus documentos, isso já no ano de 2013. Né? Eu cheguei aqui de volta no dia 25 de setembro de 2012 e agosto, acho que foi agosto, se eu não me engano, julho ou agosto de 2013, saiu a decisão positiva do meu documento, meu e das crianças, né? O Rodrigo nessa altura ainda não tinha conseguido, ainda não estava incluído no nosso dossiê, né? E foi uma felicidade total, ninguém estava entendendo por que me deram a decisão positiva se eu não tinha chance nenhuma de conseguir essa decisão, né? Mas eu sirvo a um Deus vivo que não dorme e que é presente na minha vida desde o ventre da minha mãe, que Ele tem cuidado, guardado e me protegido. Então, quando Ele fala, não tem dúvidas, né? Então foi isso. Então, a partir de dezembro de 2013 começou a minha vida profissional oficial aqui na Bélgica, né? Trabalhando legalizada, com documentos, né? E eu tava me sentindo, né? Porque trabalhar oficial, eu acho que é o sonho da maioria, se não todos, a maioria dos imigrantes indocumentados, né? Que tem em toda parte do mundo, acredito, né? E eu fiquei super feliz. Meu primeiro emprego, trabalhei para uma empresa de limpeza
que comecei trabalhando com 20 horas e fiquei super feliz. Peguei diretamente o meu vasti-contrato, que vasti-contrato significa contrato permanente, né? Fiquei trabalhando nessa empresa por 3 meses. Aí depois desses 3 meses eu passei para a empresa onde minha mãe trabalhava, também como diarista. E nessa empresa cheguei a fazer 38 horas semanais, né, de trabalho. E eu trabalhava super feliz, nossa, super orgulhosa, super agradecida, mas não era o trabalho dos meus sonhos, né? Trabalhei 10 anos como diarista. Nos últimos 3 anos dessa jornada de 10 anos trabalhando como diarista, eu comecei a ficar triste. Não, nos últimos 3 anos não, nos últimos 5 anos. Quer dizer, eu trabalhei 5 anos muito feliz, né? Por aquela conquista do documento, da independência, de poder me considerar uma cidadã oficial, né? Tudo isso. Mas depois, a partir de uns 5 anos assim, eu comecei a me sentir frustrada, sabe? Não era o trabalho que eu gostava de fazer. Fazia por necessidade, porque precisava, né? E comecei a desanimar, né? Mas nunca deixei o meu trabalho de lado. Mas aquilo, eu fui entrando numa tristeza, sabe? Numa tristeza profunda. Engordei muito, cheguei a pesar 103 quilos. Enfrentei uma depressão. Tive problemas com álcool, né? Tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Veio a depressão, atribuiu o problema com o álcool, o fato da gordura, de estar me sentindo muito gorda, a minha autoestima foi no chão, foi baixa mesmo, sabe? E eu cheguei em um momento da minha vida que eu me via dentro de um quarto com todas as luzes apagadas, todo escuro, e eu só queria ficar ali. E fiquei afastada do trabalho 6 meses por depressão, né? Eu cheguei a tomar remédios antidepressivos, né? E que era o que me mantinha zen, né? Nem bem, nem mal, nada. Eu tava ali, eu só queria ficar na minha. Entendeu? Até que eu comecei a perceber que eu estava ficando dependente daqueles remédios. E eu tinha consciência disso, sabe? Então eu comecei a pensar assim, é isso que eu quero pra minha vida? Eu quero me tornar uma pessoa dependente de remédios, uma velha que precisa de remédios para ficar bem. Eu comecei a refletir demais sobre esse momento que eu estava vivendo da minha vida, sabe? Dessa depressão. E eu, por livre e espontânea vontade, né? Eu resolvi mudar o quadro dessa situação. Eu resolvi mudar essa história porque eu queria estar presente na vida dos meus filhos, eu queria ser uma boa mãe, eu queria ser uma boa esposa, eu queria ser amiga do meu marido. Tudo isso não estava sendo possível porque eu estava doente. E eu entendi que só eu podia me ajudar, só eu podia sair. Eu só poderia sair daquela depressão se eu quisesse. Não tinha como meu esposo fazer nada por mim, a minha mãe fazer nada por mim, ninguém fazer nada por mim. Dependia somente de mim, né? Então eu arregacei como é que se fala? Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Eu fiz isso. Primeiro de tudo, eu abandonei os remédios. Né? Eu abandonei os remédios sem falar nada com o médico. Até hoje eu nunca mais voltei Ai, como é que é o nome do médico? No psicólogo, nunca mais voltei. Não tenho nada. Parei por livre e espontânea vontade, né?
eliminei o álcool da minha vida. Assim, hoje em dia eu bebo? Sim, por que não? Uma tacinha de vinho socialmente, uma cervejinha, uma, duas no máximo, socialmente. Hoje eu consigo me controlar. Naquela época eu não tinha controle com a bebida. Se eu bebesse uma cerveja, eu queria beber a segunda, eu queria beber a terceira, eu queria beber a quarta. E assim eu ia, e daqui a pouco eu tava bêbada, brigando com todo mundo, arrumando problema com todo mundo, sendo mal educada com todo mundo. Foi um período muito complicado da minha vida também. Que se vocês quiserem, eu posso estar falando sobre isso com vocês também em um outro vídeo, né? E fui abandonando. Claro que tudo isso com a ajuda de Deus. Nada disso seria possível se Deus não estivesse presente na minha vida. Eu gosto de frisar muito isso porque é muito importante a gente testemunhar sobre a nossa vida, mas tendo consciência de que se não fosse Deus, nada seria possível. Nada seria eu não seria capaz, entendeu? Então, toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo isso que eu tô contando para vocês aqui agora é graças ao amor dele por mim, né? Por mim, pela minha casa, pela minha família, entendeu? E eu sou muito grata a Deus por isso. Então, continuando, eu resolvi sair dessa depressão, sabe? Um dia que eu tava já há 3 dias deitada na cama, sem levantar pra nada, só queria saber de assistir filmes de terror, sabe? Ali eu ficava, eu nem falava direito com meu esposo, meus filhos eu nem via às vezes, eles chegavam da escola e ia pro quarto deles, enfim, uma vida muito triste, né? E eu só encontrava alegria quando eu bebia, entendeu? Quando eu chegava o final de semana, aí algumas amigas procuravam, vamos fazer um churrasquinho, vamos beber uma cervejinha, vamos. E aí dali eu começava a beber e não tinha controle. Isso começou a incomodar o Rodrigo também demais, sabe? Então foi um conjunto de coisas que me fez ter forças para sair dessa situação, né? E graças a Deus eu consegui. Hoje em dia eu não tenho mais nenhum problema com álcool. Eu não tenho mais depressão, graças a Deus. Eu emagreci, como algumas pessoas podem ver. Eu emagreci, ainda não tô do jeito que eu quero, mas tô bem melhor do que antes, né? Eu vou estar postando uma fotinha pra vocês mais pra frente, falando sobre essa minha experiência de sair dessa depressão, de perder peso, de recuperar o meu amor próprio. Eu me olhava no espelho naquela época, gente, eu via uma mulher horrível. Vocês não têm noção de como eu me achava horrorosa naquela época. Não era tão bonita, né? Mas tudo tava feio. Meu cabelo tava feio, minha pele tava feia, meu rosto tava feio, meu corpo tava feio, sabe? A minha aparência tava feia, entendeu? Tá. Aí resolvi sair dessa vida de depressão, né? De alcoolismo e tudo. O que acontece? Eu voltei lá... aí eu voltei a trabalhar, porque eu tava 6 meses... afastada do trabalho por causa da depressão, né? O que aconteceu? Quando eu voltei pro trabalho, uma semana depois eu fui demitida. Eles me demitiram porque eu tava doente e eles falaram que não precisava de uma funcionária que poderia voltar a ficar doente a qualquer momento, né? Então, sentiam muito e me dispensaram. Aí, o que eu fiz? Fui trabalhar colhendo tomate. Isso mesmo, trabalhei colhendo tomate aqui na Bélgica. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu, foi ter ido trabalhar nessa estufa de tomate. Porque ali, gente, eu realmente tive o meu encontro com Deus. A minha conexão com Deus foi maravilhosa. Eu não consigo explicar pra vocês como que era. Mas era um galpão muito grande, coberto, né? Todo coberto assim, mas com vidros. Eu não me lembro se era vidros ou se era plástico, mas era um material transparente, né?
E tinha um corredor bem grande assim, e os tomates, eles eram em corredores assim de lado, né? Tinha um carro, que o carro ficava bem alto, que era pra gente limpar as coisas do tomate lá em cima, e outros trabalhadores vinham colhendo os tomates, e eu entrava, gente, pra dentro daquele mato, de manhã cedinho. Eu começava a trabalhar, era de 7 às 6 horas da noite, de 7 da manhã às 6 da noite, né? Só que a gente chegava, quando a gente entrava lá pra dentro do meio do mato, de 7 da manhã até 1 da tarde, que era a nossa pausa, era a gente sozinha. Então ali eu colocava meu fonezinho de ouvido, ficava ouvindo minhas orações, meus louvores, os testemunhos que eu gostava de ouvir, e ali eu ia trabalhando, ouvindo, e foi maravilhoso essa experiência que eu tive, sabe? De me reencontrar e me reconectar com Deus, né? O tempo passou, eu trabalhei 6 meses nessa estufa. Eu senti que a minha missão ali já estava cumprida, porque eu acho que foi um momento de cura interior que eu tive, né? Aí o que eu fiz? Voltei lá nessa empresa que eu trabalhava antes, que foi a empresa que me demitiu, né? E pedi uma nova chance, porque eu já tinha trabalhado com eles já há 5 anos, e que eu garantia que eu voltaria a ser aquela funcionária que eu era no começo, dedicada, a funcionária que eu fui durante todos os 5 anos que eu trabalhei lá, né, dedicada, responsável, tudo, aquela coisa toda. Expliquei pra eles que o meu rendimento, que o caimento no meu rendimento do trabalho foi devido à minha depressão, por eu estar doente, mas que eu já estava curada, enfim. Eles me deram uma segunda chance, mas eu tive que assinar um documento lá que dizia que, tipo assim, que eu não poderia voltar a ficar doente, que se acontecesse de novo algo que eu precisasse ficar afastada por causa de depressão, essas coisas todas e tal, eles iriam me demitir por justa causa e sem volta, enfim, eu assinei esse documento. E trabalhei lá mais uns 3 anos. Trabalhei mais 3 anos nessa empresa. Mas eu não estava feliz, eu já não estava mais feliz, eu já não estava mais contente, eu já não me sentia mais realizada profissionalmente, né? E ia trabalhar chateada, eu não estava feliz, não estava feliz. Essa era a verdade, eu não estava feliz fazendo aquele trabalho mais. Eu estava sentindo que era o momento de eu mudar essa história, né? De eu procurar algo que eu realmente gostasse de fazer, né? E o que eu fiz? Eu acabei, depois de 3 anos eu acabei saindo desse trabalho, né? E fiquei por um tempo tentando descobrir o que eu gostava de fazer. Qual era o meu objetivo profissional? Eu não sabia, sabe? E aquilo estava me frustrando demais. Por quê? Porque você trabalhar em algo que você não gosta é frustrante, é ruim. Mas você não saber o que você gosta para você começar a correr atrás daquilo ali é pior ainda, porque você fica tentando, tenta isso, não é, tenta aquilo, não é, tenta aquilo outro, não é, e nisso você vai se frustrando e pronto. Você vive aquela vida ali, se você não realmente não procurar saber o que te agrada, você vai viver aquela vida ali pro resto da vida, né? Um belo dia eu tava na casa de uns amigos, né? Inclusive eu tava muito chateada nesse dia. Tava na casa de uns amigos e eles eram muito fã do programa MasterChef. Eu já tinha escutado falar desse programa MasterChef. Isso é pra vocês verem como que a culinária era importante na minha vida antigamente, sabe? Eu não tinha paciência de sentar e assistir um programa onde as pessoas estavam cozinhando. Eu não tinha paciência para aquilo,
sabe? Então eu nunca me dei ao trabalho de sentar na frente da televisão para poder assistir um programa de culinária, né? Mas nesse dia, como eu tava lá na casa deles e era o que eles estavam assistindo, eles estavam tipo fazendo maratona, é maratona que se fala, né? Acho que é maratona, de Masterchef, eu não ia falar pra eles tirarem o canal, né? Porque eles estão na casa deles, eles assistem o que eles querem, né? Sentei e comecei a assistir o programa com eles. Gente, eu me apaixonei. Eu me apaixonei no primeiro episódio que eu assisti. Eu achei aquilo incrível. Até aquele momento, gente, o meu contato com a comida era arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e frango. A nossa comida, né? A nossa comida brasileira, né? Não tinha noção nenhuma de muita coisa que hoje em dia eu sei. Até aquele momento ali eu não tinha noção nenhuma de nada. E eu comecei no primeiro episódio, assim, alguns minutos depois, eu falei, caramba, esse programa ele é legal. E aí eu fui assistindo, cheguei em casa já querendo assistir e trouxe esse programa pra minha vida. E dali eu fui tendo curiosidade. Poxa, será que é real? Será que se eu comprar todos esses ingredientes dessa receita, eu vou ter aquele resultado ali? Comecei a fazer testes. Comecei a testar e foi dando certo. Foi dando certo. E as pessoas foram gostando da minha comida, sabe? Foi muito gratificante. Eu descobri o meu amor pela gastronomia naquele momento, sabe? Então eu decidi o que eu queria. Não, eu ainda não tinha decidido o que eu queria fazer. Eu só fiquei nessa brincadeirinha de cozinha para os amigos, para conhecidos, para família, aquela coisa toda. Tive muitos erros, e tenho muitos erros até hoje, tá, gente? Muitos. Ainda tenho muita coisa para aprender. Mas o pouco que eu sei hoje não se compara a 3 anos e poucos atrás, né? Aí um dia, nesse tempo, nesse período, eu tava desempregada, sabe? Eu tava, tipo no seguro-desemprego, é mais ou menos isso, né? E eu passando em frente uma agência de trabalhos, eu falei assim com uma amiga minha, eu falei, vamos ali dentro comigo só pra me ver se tem alguma vaga de trabalho, porque eu já tava ficando entediada de ficar em casa, né? É normal. Aí eu falei, vamos ali pra me ver se tem alguma coisa ali, algum trabalho que me interessa, vamos lá e tal. Aí entramos lá dentro e tudo. E conversando com a mulher, ela é tipo uma assistente, né? Ela começou a me fazer várias perguntas, tipo assim, ela tava querendo montar o meu perfil de trabalho, né? E no fim ela falou pra mim assim, olha, a gente vai começar uma turma um curso de gastronomia. Você não tem interesse em experimentar, em fazer um teste, ver se você gosta? Gente, foi incrível. Ai, foi emocionante, gente, vocês não têm noção. Isso foi em novembro, dezembro de 2018. Deixa eu ver se eu não tô... 17. De 2000... Não, peraí, gente. Deixa eu ver se eu não tô fazendo confusão. De 2018. Isso mesmo, 2018. Novembro, dezembro de 2018. O meu curso começou... eu me inscrevi lá naquele dia, né? Eu me inscrevi no curso e tudo. Só que eu não estava tendo muita esperança porque eu não dominava o idioma daqui. É isso mesmo, gente. Eu morei 10 anos aqui na Bélgica sem saber falar o idioma, sem saber falar o Nederlandes, que é o idioma que é usado aqui na área que eu moro, em Antwerpen, né? E eu tava com muito medo. Eu não vou mentir pra vocês, eu tava com muito medo. Antes disso, eu tinha tentado me inscrever em cursos na Espanha. Eu cheguei a conversar com uma amiga minha aí do Brasil, que é cozinheira também, sabe?
E falei com ela que eu tava pensando na possibilidade de ir pro Brasil fazer um curso de gastronomia e tudo. Ela falou assim pra mim: Gleice, você tá na Europa. Você sabe o sonho da maioria dos cozinheiros que estão aqui no Brasil é tá aí onde você tá para poder se formar aí. Entendeu? Isso talvez ela nem saiba, mas se ela assistir nesse vídeo aqui, ela vai saber que é com ela mesmo que eu tô falando. Ela falou: cara, não faça isso. Se esforça o máximo que você puder, porque você tá com um presente nas mãos, você já está na Europa. Aproveita essa oportunidade e se forma por aí mesmo. Você não sabe a bagagem que isso vai ter no seu currículo se um dia você resolver voltar pro Brasil. E eu falei: cara, real, ela tem muita razão no que ela tá falando. E eu levei isso pro coração, sabe? Eu trouxe isso pra mim. Então, dia 5 de fevereiro de 2019, começou o meu curso, né? O meu curso de gastronomia aqui na Bélgica, em Antwerpen, né? E eu cheguei lá com muito medo. Muito medo, muito medo. Por quê? Porque eu não sabia falar o idioma. E eu fiquei pensando: o que eu vou fazer aqui, meu Deus? Esse homem vai começar a falar as coisas, vai começar a ensinar as coisas, eu não vou entender nada, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Nós entramos em uma turma de 23 pessoas, gente, foi muito lindo isso foi muito lindo. Foi uma turma de 23 alunos, mas é assim, conforme o tempo vai passando e o professor vai avaliando o aluno, os alunos que ele vê que não tem mesmo jeito nenhum vão sendo eliminados, sabe? Então, no fim, só restaram 5. Desses 23, só restaram 5 alunos, que foi o grupinho com que eu mais tive afinidade, né? Lá no curso. E, gente, desses 5, eu fui a primeira. Eu saí de lá em primeiro lugar. Normalmente, eu saí de lá considerada a melhor aluna de toda a classe, de todo aquele curso que foi feito, né? E tipo assim, você fazia o curso, né? Como eu expliquei como eu expliquei pra vocês, eu tava passando em frente a uma agência de trabalho, né? Então, assim, no fim desse curso, você assina no começo do curso, você assina um contrato dizendo que após o fim do curso, você vai fazer 4 semanas de estágio, mas isso não te garante um emprego, né? Vai depender do seu desempenho como trabalhador, né? Então, o que acontece? Os alunos que saíram dali foram trabalhar em hotéis, em restaurantes, né? E assim, contrato, esses trabalhos, né? Como os patrões não querem talvez se vincular tão rápido com um funcionário que ele não sabe se vai dar lucro ou prejuízo para a empresa, eles dão contratos semanais, né? E não era isso que eu estava buscando. Eu sempre tive a minha independência financeira aqui na Bélgica. Eu sempre gostei de trabalhar com o meu contrato fixo. Por quê? Porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho minhas contas para pagar. Então, eu sempre frisei muito isso. Eu sempre fiz questão de ter um contrato fixo, uma segurança financeira, né? Então, esses contratinhos de semanais ou contrato de 3 meses, não me interessa. Assim, eu aceitaria se fosse a única opção, mas não era interessante para mim, né? Aí eu me lembro que o rapaz responsável pelos estágios, né, assim, quando tava chegando no final do curso, assim, ele já tinha que começar a sair distribuindo
os estágios que ele tinha em mão, né? E eu me lembro que ele chegou nos 2 chefes, que eram nossos professores, né? E falou assim: eu tenho uma vaga de contrato fixo, mas é só para um aluno, só uma pessoa daqui vai poder sair com esse contrato. E é para trabalhar para o governo. Quem daqui você indica? Assim, tinha nós 5 que éramos de uma turma, tinha mais 5 que era de outra turma e tinha outra turma com mais 18 alunos que estavam iniciando ali naquela escola, né? Então, imediatamente quando ele perguntou, eu lembro que eu tava cortando cebola, um pouco afastada da onde eles estavam conversando, mas eu tava ligadinho, né, que eu queria saber. Quando esse senhor entrava na sala de aula, né, que era uma cozinha, todo mundo ficava na expectativa, ainda mais se fosse o seu tempo de ganhar o estágio, né, então ficava todo mundo na expectativa, querendo saber quem ele ia chamar e tudo, mas não. Nesse momento, ele perguntou aos chefes: para quem eu dou esse estágio? Quem daqui vocês acham que é capaz de segurar esse trabalho? Imediatamente, os 2 chefes apontaram para mim e falaram: Cleice. Então, gente, vocês conseguem entender o que é isso para mim? Vocês conseguem entender o que a cozinha representa na minha vida? Sabe, é algo muito especial. Eu me redescobri, eu me reconheci através da gastronomia. Eu costumo dizer que a gastronomia salvou a minha vida, porque se não fosse eu ter descoberto a minha profissão, se não fosse eu ter descoberto o meu amor, o meu dom por isso, eu não sei se eu ainda poderia estar depressiva, eu não sei se talvez aquela decisão de deixar o álcool, se eu ainda continuaria firme nisso, entendeu? Eu sinceramente não sei dizer para vocês o que seria se eu não tivesse conseguido descobrir o que eu gostava de fazer, o que eu queria para mim como meta profissional, entendeu? Então, o que acontece? Eu fui fazer esse estágio, né, lá onde eles me indicaram. Quando eu cheguei lá, eu olhei pra cara do chefe e eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico porque eu costumo dizer que ele é meu malvado favorito. Hoje em dia a gente é muito amiga, a gente se dá muito bem, né? Mas quando eu vi ele a primeira vez, eu falei: meu Deus do céu, eu não vou durar aqui nem uma semana. Esse homem tem uma cara de ser muito estressado e muito exigente, né? Não vai dar pra mim, não. Aí fui na entrevista, o Rodrigo ficou me esperando lá no carro de estacionamento, mas eu já voltei toda triste. Eu falei: não vai dar certo não, Rodrigo, não vai dar certo não. O chefe tem cara de ser bem ignorante, tem cara de ser bem exigente. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar as expectativas, né? Vamos ver. E nessa eu fui indo, né? Fui dando o meu melhor. Se passaram as 4 semanas, eu fui aprovada, não, passei no estágio, né? E aí eles já me deram diretamente o vasto-contrato. Então, quer dizer, a minha vida deu uma mudança muito grande. Muito grande. Primeiro, porque eu estava trabalhando com o que eu amo. Então, quando você faz o que você ama, o trabalho, ele não é chato, ele não é cansativo, você tá se divertindo, é o que eu faço. Eu me divirto na cozinha, eu amo criar, eu amo ter o resultado final do prato, ver a pessoa se saboreando com uma coisa que eu fiz. Eu costumo dizer que eu me sinto uma bruxinha ali quando eu tô jogando. Ah, joga isso, joga aquilo e tá, isso, aquilo. E no final fica sabe? Modéstia à parte, gente. Eu não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui. Eu não costumo me autoelogiar, não. Mas eu gosto muito da minha comida, eu gosto muito do meu tempero, eu gosto do sabor que a minha comida tem. E as pessoas que já experimentaram também, né? Assim, muito pouco reações negativas, né? Tem, porque não dá pra agradar todo mundo, né?
mas eu tenho recebido muito mais opiniões positivas do que negativas, né? Ok. Estou contratada, trabalhando para o governo, profissionalmente segura, né? Tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo do jeito que eu gostaria, né? Que tivesse. Realizada profissionalmente, vamos dizer assim. Até que um dia, conversando com o meu chefe, né? A gente fez uma amizade legal, hoje a gente se dá muito bem. E um dia, conversando com ele, eu falei do sonho de ter um restaurante, né? Do sonho de ter a minha própria, de trabalhar para mim mesma, de viver da gastronomia trabalhando para mim, né? Eu cheguei a comentar com ele, eu estava comentando com ele, conversando com ele, e ele começou a me colocar tão pra cima, tão pra cima, tão pra cima, e dizer pra mim assim: e por que você ainda não começou? Por que você não começa fazendo delivery? Por que você não começa oferecendo comida brasileiras aqui em Antuérpia? O meu chefe sempre falando, aqui não tem nenhum restaurante brasileiro que oferece comida brasileira. Por que você não começa assim? Vai dar muito certo e tal e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, será? Vou tentar. Cheguei em casa, falei com o Rodrigo, falei, olha, Rodrigo, o meu chefe falou isso, entendeu? Então eu vou tentar, vou fazer um final de semana e se der certo, eu continuo. Se não, eu paro por aqui mesmo, porque eu já tava feliz com o que eu tinha, entendeu? Fiz a primeira vez e foi maravilhoso. O feedback que eu recebi de volta foi o que me fez continuar, entendeu? Então, daí eu já fiz o próximo final de semana, e o próximo, e nessa eu fiquei um ano vendendo marmitas, né, de comidas brasileiras, e eu cozinhava tudo, embalava tudo direitinho, e eu não, né, o Rodrigo ia com o carro, levava na casa dos clientes, entregava quentinho, e receber os feedback de volta, ver o que os clientes estavam falando sobre minha comida, nossa, estava sendo maravilhoso tudo aquilo ali, até que nós passamos por um momento de muita dor o ano passado, né, quando esse meu amigo, que eu falei lá no começo, que foi aonde eu assisti o Masterchef pela primeira vez, ele faleceu, sabe? Em novembro do ano passado. E ele era uma das pessoas que não permitia que eu deixasse a peteca cair. Entendeu? Sempre me botando pra cima, sabe? Toda comida que ele experimentava, gente, toda comida que ele experimentava, ele falava, é gostosa, só não é melhor que a da Cleice, sabe? Então, assim, no dia 30 de novembro de 2020, ele faleceu, né, em um acidente de carro, ele foi atropelado. E isso mexeu demais com as estruturas da minha casa, da minha família, porque era uma pessoa que era muito próxima nossa, muito, ele, a esposa dele, os filhos, sabe? Era como se fizessem realmente parte da minha vida. Não, eles faziam parte da minha vida, mas eles faziam parte da minha casa também, gente. A gente se via todos os dias, a gente se falava todos os dias. Eu e a minha família, a gente sempre estava na casa deles. Eles junto com a esposa e a família, sempre na nossa casa. Então, foi um baque muito grande pra mim, para os meus filhos, para o Rodrigo principalmente, porque ele era o melhor amigo do Rodrigo. E eu parei com as marmitas, sabe? Fiquei um bom tempo sem fazer nada. Cheguei a fazer um menu de Natal porque já estava encomendado, né? Mas foi um desastre, assim, foi um desastre pra mim, né?
Graças a Deus os clientes todos ficaram satisfeitos, mas pra mim foi um desastre, porque por eu não estar com a cabeça boa, né, não estar concentrada no que estava fazendo, eu acabei perdendo dinheiro, sabe, nessa ceia, porque eu tinha 8 ceias para entregar em um dia, então eram... E vocês vão conhecer, vocês vão ter a oportunidade de conhecer minha cozinha. Minha cozinha é um ovinho, é bem pequenininha, sabe? Então, assim, foi muito trabalho e eu não recebi, assim, eu não soube colocar preços. Eu fiz porque já tava, sabe? Já tava encomendado. Enfim. E de novembro pra cá eu dei essa pausa nas marmitas, sabe? Parei com as marmitas. E o Rodrigo, por não estar bem psicologicamente, não conseguiu continuar me ajudando, né? Porque perdeu o melhor amigo. Não... Enfim, foi uma coisa assim muito ruim que aconteceu. A gente ainda tá se recuperando disso, né? E eu parei com as entregas, né, das marmitas e tudo. E comecei a pensar como que eu posso fazer agora para não para não parar, né? Porque como eu já estava muito tempo sem fazer marmitas, eu vi que da forma que estava indo eu ia acabar parando e esse sonho ia acabar em nada. Né? Eu falei, não, eu não posso parar, eu vou continuar, nem que seja sozinha, eu vou continuar. Mas eu não tenho como levar a comida na casa dos clientes, o que eu faço agora e tal? Aí me veio a ideia de fazer almoços e jantares para aniversários e comemorações, né? E aí eu comecei a anunciar, tipo assim, o meu trabalho como personal chef, explicando. Aí lá no meu Instagram tem os menus, e aí eu comecei a divulgar bastante o meu Instagram para as pessoas ali fazerem os seus pedidos. Lá tem várias opções de pratos, de pratos brasileiros, tem pratos belgas de outros países, enfim. A pessoa poderia ir lá, escolher o que queria, vir falar comigo. E assim foi nascendo o meu trabalho como personal chef. Entendeu? E tem dado muito certo, graças a Deus. Eu tenho vários clientes que são fiéis e que são maravilhosos e que é quem tem me dado suporte para continuar, sabe? E graças a Deus só tem crescido essa minha ideia, sabe? De continuar oferecendo amor, porque quando eu faço um prato, quando eu faço uma comida, claro, eu viso sim o dinheiro, mas eu faço com muito amor, eu faço com muita dedicação, com muito carinho, eu reparo os pequenos detalhes, sabe? Porque eu quero que a pessoa se sinta bem comendo a minha comida, sabe? Eu quero que a pessoa queira voltar, queira experimentar outra vez, indique para outras pessoas. Essa é a minha maior realização profissional, saber que estou entregando algo de qualidade para vocês, para meus clientes, né? Então é isso, gente. Essa foi a minha jornada até aqui. Foi assim que eu me tornei personal chef, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu dividi aqui com vocês. E vocês que me acompanham, gente, e quer continuar sabendo um pouco mais de como se tornar um profissional, de como sair de uma profissão que você não está mais tão satisfeito assim e migrar para outra área, sabe? Gente, saibam que não é impossível. Não é impossível. Eu costumo dizer que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque você deixar o seu país com 20 anos de idade, com um filho pequeno, para ir para um lugar onde você não tem expectativa de nada, você não sabe como vai ser, você não sabe o que te espera.
entendeu? Passar por tudo que eu passei. Eu dei uma resumida aqui pra vocês, mas eu espero poder estar contando e falando um pouco mais também, além da minha vida profissional como personal chefe, falar um pouquinho mais também da Cleice pessoa, sabe? Dando dicas de superação. Essa é a minha intenção também. Além de ensinar vocês um pouquinho do que eu aprendi, eu gostaria também de motivar vocês a acreditar que é possível. É possível, é possível. Eu posso falar para vocês que é possível, sim. Você consegue, mas ninguém pode fazer isso por você. A única pessoa que pode mudar a história da sua vida é você. Ninguém mais pode fazer. Por muito tempo, eu fiquei esperando pelo meu marido, pela minha mãe, pelos meus tios, pelos meus filhos, pelas pessoas que estavam à minha volta, que eles mudassem para que eu me sentisse bem. E não é assim. Eu comecei a ver mudança na minha vida a partir do momento que eu resolvi mudar, que eu comecei a acreditar em mim e que eu vi que eu era capaz de ser feliz trabalhando e fazendo o que eu amo. Entendeu, gente? Então esse foi o meu vídeo de hoje. Eu agradeço muito a vocês que ficaram até aqui e vocês que querem continuar me acompanhando. Eu vou estar ensinando a vocês aqui receitas, vou estar dando dicas básicas de cozinha, vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. Mas para vocês terem um pouquinho mais de contato direto comigo, você que ama culinária e que quer saber um pouco mais, me segue lá no Instagram, porque lá eu posto stories diários, todos os dias, e eu procuro responder às pessoas todas as dúvidas, tudo aquilo que você achar que eu posso estar te ajudando, fala comigo lá no Instagram, tá bom? E você que quer continuar me assistindo aqui no YouTube, não esquece de se inscrever, ativar o sininho aqui, porque sempre que for postado um videozinho novo, você será notificado, ok? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.